Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Deixa eu aproveitar que os amados estão de pé. Abra comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, e o versículo é o de número 21. Enquanto procuras, eu quero tributar a Deus honra e glória, amém, ao reverendo Moura. Que o Senhor te abençoe, missionária Andréia. Ontem nós pudemos contemplar o semblante da serva, abatido, de cansada, mas que não arredou o pé. Até nas últimas horas nos atendeu na cantina, guerreira, coluna. Que Deus abençoe. A todos os trabalhadores e cooperadores, reverendo, que tratamento que nós estamos recebendo, amém? O menino Pedro e um outro irmão que eu não gravei o nome, mas que maravilha, João Wellington. Que benção, amém? Deus abençoe a vida de todos os cooperadores. O nosso pastor Wellington, que nos antecedeu, foi muito feliz em citar a respeito daqueles que preparam, né? Existe na igreja um departamento chamado Sola do Pé. Você conhece Sola do Pé? Quem conhece a sola do pé da igreja? Só aparece quando se ajoelha, amém? A sola do pé é quem prepara esse ambiente. Ele só aparece quando se dobra o joelho, aí a sola do pé aparece. Que Deus abençoe os sola do pé do Cimiso, amém? Queridos, Marcos capítulo de número 10, versículo 17. Quero mandar um abraço forte à família Siloé em Chama, um beijo no coração, a igreja aqui por graça e bondade. Eu sou pastor ali no estado do Rio de Janeiro, para ser mais exato, no bairro de Oswaldo Cruz, amém? Temos até por graça e bondade algumas filiais, inclusive no estado de São Paulo, mas em Oswaldo Cruz fica ali a nossa sede, a nossa matriz. Um beijo no coração da minha esposa, pastora Patrícia Rodrigues, juntamente com João Pedro, meu filho, e o Vitor Hugo, são minhas porções, as minhas heranças. China, Deus abençoe a sua vida. Alisson, amém, é bom tê-los aqui por perto. Fabiana Alves já nos antecedeu, amém, e a irmã Mônica, cantora de Maranhão, Deus abençoe Mônica Santos. Querido, Marcos capítulo 10, versículo de número 21, para nossa breve meditação. Deus visita o pequeno João nessa hora. João é teu. João é teu. Você pode repetir? João pertence ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, diga mais forte, o Senhor Jesus tem uma grande obra na vida de João. Irmãos, eu digo isso porque eu recebi um telefonema, porque pastor é pastor em qualquer lugar que ele vá. E o pequeno João, filho dos nossos ministros de louvor, está essas horas passando por alguns exames, internado por toda a madrugada, uma febre que ninguém descobre. Segundo a medicina, é uma infecção que eles não conseguem descobrir. Mas eu creio que o médico dos médicos que se encontra aqui também está no estado do Rio de Janeiro e está curando o João nessa hora. Você crê? Então recebe Rafão e Darlene. Louvado seja Deus. Marcos 10, 21. Assim diz a poderosa palavra de Deus. Venha comigo. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Antes de sentar, você pode repetir comigo? Então diga comigo, vai, está fraco, diga vai, diga vende, dá e vem. Diga vai, vende, dá e vem. Se assenta dando glória. Queridos, a presença de Deus é notória, e eu quero ser bem sucinto em minhas palavras. Se trata de um congresso de missões, e pelo que eu entendo, a mensagem ela tem que ter cunho missionário. Eu louvo a Deus que os dois irmãos que nos antecederam, digam-se de passagem, não estou aqui como controle de qualidade, nem medindo a frequência, nem a temperatura da mensagem. Mas se o pastor Moura decidisse dar a bênção apostólica, eu me daria por satisfeito, porque eu me alimentei da palavra.
Deus usou também os que nos antecederam na questão do louvor. Mas eu quero deixar essa porção para a minha e para a sua vida. Queridos, olhem para cá. É bem verdade que o evangelho escrito por Marcos, ele é direcionado à igreja em Roma. Marcos, ele vai atrair a atenção dos romanos. Mas o que me chama a atenção é que não só a atenção dos romanos, mas de todos os fariseus que então o observavam. É interessante a narrativa de Marco, porque Marco, todos nós sabemos que ele é discípulo do discípulo. E eu podia até acrescentar discípulo do discípulo do discípulo. Haja visto que Marco iniciou o seu evangelho, a sua caminhada com Pedro e encerrou com Paulo. Iniciou com Paulo, trabalhou com Pedro e encerrou novamente com Paulo, quando Paulo manda trazê-lo devido a uma situação difícil que Paulo atravessava. Queridos, Marcos então, ele vai escrever o capítulo 10, numa narrativa em que Cristo está possivelmente ensinando, porque Jesus iniciou o seu ministério ensinando, e nessas horas, a Bíblia vai dizer que um moço, ele vai observar as ações de Cristo. Quem me ouve? Ele vai observar as ações de Cristo. Haja visto, queridos, que ele vai se aproximar e vai dizer o seguinte: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai olhar para esse moço e vai dizer a ele: por que me chamas bom? Quando nós vamos falar a respeito dessa narrativa, nós vamos observar que esse jovem, que a Bíblia identifica como jovem rico, certamente ele é filho de alguém de expressão dentro da cultura farisaica. O que vai me chamar a atenção é que, segundo a lei judaica, não é comum uma criança se aproximar dos rabis ou dos mestres. Não é comum que uma criança participe de reunião de mestre. É por isso que no capítulo 4 de Lucas, muitos vão ficar atônitos, porque Jesus, ainda que como uma criança, ele vai falar a respeito com os grandes doutores da época. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus está dando uma espécie de ensinamento, um grupo de crianças vem se aproximar de Jesus. E quando, Ezequiel Pires, Deus abençoe, reverendo. E quando as crianças vão se aproximar de Jesus, a Bíblia vai dizer, irmãos, que esse moço está observando. Talvez já há algum tempo desejoso de se aproximar do mestre. E quando Jesus vê os discípulos repreender as crianças, esse moço mais que depressa se aproxima. Porque Jesus não somente repreendeu os discípulos, mas também abraçou as crianças e beijou as crianças. É bem verdade que na cultura brasileira é comum, irmãos, encerrar cultos e nós recebermos beijos, abraço das crianças. Por graça e bondade, fixo em nossa igreja nesse mês, nós computamos 72 crianças frequentando a escola bíblica dominical. Isso fez com que eu abraçasse um desafio e peguei um imóvel do lado da igreja, custando R$2.000 para colocar as crianças. Deus já enviou a pedagoga, Deus já enviou a professora de matemática, Deus já enviou a professora de português, porque se faz necessário investir no ministério infantil. Quem me ouve? Mas na cultura judaica, você vai ver que nem o censo da época contava as crianças juntamente com as mulheres. Então esse moço, ao observar de longe a ação de Cristo de não somente permitir que as crianças se aproximem, mas beijá-las, abraçá-las, colocar no colo, aquele moço mais que depressa se aproxima, se debruça e vai dizer o seguinte: bom mestre, o que tenho que fazer para alcançar a vida eterna? O que vai me chamar a atenção, que vida eterna nesse conceito, para um pensamento judaico, não é morar nas mansões eternas e celestiais, não. Vida eterna para os judeus é uma vida farta, é uma vida de posses, é uma vida em que você tem um bom carro, uma boa casa. Vida eterna para os judeus é ter uma vida bem vasta, de maneira que todos que te observam dizem: ali vai alguém farto, ali vai alguém rico, vai ali vai alguém próspero,
próprio. Na verdade, irmãos, na cultura judaica, você não se lembra que quando Davi está trazendo a arca, segundo Samuel capítulo 6, e por ocasião de um tropeço, aonde Uzá que mudou o meu conceito, toda vez que eu falei a respeito desse Uzá, só abrindo uma adendo aqui para você entender, eu entendia que Uzá era irreverente, eu entendia que Uzá era alguém que não respeitou, oh glória, a ordem de Deus, que somente os levitas poderiam tocar. Haja visto que Uzá via de uma linhagem sacerdotal, ele tinha direito de tocar na arca. A verdade é que Uzá sabia que se aquela arca cai de maneira que Davi conduzia, todos morreriam. Um homem que eu tratei durante muitos anos como irreverente, este homem na verdade foi um herói. Diga para o seu irmão, um herói. Entregou a vida para guardar a vida do rei. Uzá, quando mete a mão na arca, ele mete a mão para que a arca não caísse, porque ele viu o que aconteceu no capítulo 5 de 1 Samuel, antes da arca chegar à sua casa, quando aqueles homens vão olhar para dentro da arca de forma irreverente, desrespeitosa. Uzá disse, se essa arca cai, o rei morre. O rei não morre, mas eu entrego a minha vida. Eu estou falando de missões, irmãos. Eu sei que você encarou a estrada, investiu sem poder investir. Eu sei que você veio de longe, talvez economizou. Estamos vivendo um período difícil, é pandemia, mas a pandemia não impediu você de chegar nesse lugar e dar o seu melhor para o Senhor. Cadê a caravana que veio dar o melhor para o Senhor? Olhe para cá, querido, deixa eu construir aqui o final, que o tempo não me espera. Quando esse moço então, queridos, observa a ação de Cristo, ele vai se aproximar de Jesus e vai chamar de bom. Jesus vai olhar para ele e vai dizer, por que me chamas bom? Quem é bom senão o Pai? Aí talvez tu me pergunta, por que Jesus deu o atributo de bom ao Pai? Diga para o seu irmão, porque tudo que o Pai começou, o Pai terminou. Diga, bom é quem começa e termina. Catuque seu irmão na quinta costela. Diga para ele, não pare no meio do caminho. Toda vez, no capítulo 1 de Gênesis, que Deus via a obra da sua criação, não era que Deus era vaidoso, mas Deus estava preparando o melhor para o povo que viria. Porque quem ama a obra missionária não prepara somente para si. Quem ama a obra missionária prepara para quem vem. Toda vez que Deus via a obra da sua criação, termina assim, e viu Deus que era bom. Jesus disse, bom é aquele que começa e ter. Reverendo Moura, eu sei que não foi fácil preparar esse congresso, ainda mais o momento que nós estamos vivendo. Quantas investidas para o Senhor parar? Quantas investidas para o Senhor desistir? Mas Deus é bom, diga, Deus é bom. Estendeu a boa mão sobre a cidade de Suzano, retrocedeu a pandemia, a cidade entrou na fase verde, e o nome do Senhor está sendo na Calavá. Se calai. Deus é bom. Quem concorda com Deus é bom? Calai. Jesus vai olhar para ele e vai dizer, conhece tu da lei? Jesus vai citar a esse moço do decálogo, que já é enxuto, dos 613 preceitos da lei, aonde 365 são preceitos negativos. Você vai ver dentro do preceito da lei, não toca porque é pecado. Se você observar no primeiro capítulo de Gênesis, Deus já libera ali no mínimo uns 12 não. Não toca porque é pecado. Não chega perto porque vai te fazer mal. Não chega para lá porque não é bom. Não faça um julgo desigual. Não ata namoro com quem não tem parte com Deus. Não fecha com quem não tem amor à obra. Sai de perto do chacal. Sai de perto do abutre. Sai de perto de quem não tem amor à obra. Sai de perto para quem só olha para o seu umbigo. Muitos nãos, 365 nãos. Por quê? Porque para cada dia tem um não. Quem falar que não é repreendido pelo Espírito mente. O Espírito Santo se aproxima toda vez que um pensamento não é bom, te visita, e ele diz, não vá para perto, não se aproxima, se aparte. Se a verdade aqui no altar, dá um sinal, pelo amor de Deus.
365 negativos, 248 positivos. Jesus vai pregar 5 das leis morais. Quantos? 5 das leis morais do decálogo. Todos nós sabemos que o decálogo são de 10 mandamentos. 5 das leis morais e 5 das leis cerimoniais. Leis morais: não adulterarás, não caluniarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. Leis morais, porque não adianta se fantasiar de crente. Não adianta pegar uma Bíblia do tamanho como esta que eu ganhei no meu último aniversário. Não adianta. Você precisa ser uma pessoa ilibada. Todas as vezes que eu ouço alguém falar, não vim aqui rasgar seda, mas dificilmente, rapaz, você vai ouvir alguém falar mal do reverendo Moura. É ele mesmo, esse escurinho, esse simples, rapaz, eu posso falar de escurinho, que eu também sou bem queimadinho. Esse homem simples, ô pastor, nós temos orado no Rio de Janeiro pela sua vida, pela vida da sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Por que isso, queridos? Porque o que importa, irmãos, o que vai na frente, quando Deus decidir te abençoar, Ele não vai olhar para o anel do teu dedo, Ele não vai olhar para o diploma na sua... Não que seja ruim, estude. Se puder sentar, cole. Eu aprendi com um grande homem de Deus: um X na Bíblia é melhor que mente vazia. Toda vez que você abrir a palavra e ver um X, alguma coisa vai te chamar a atenção. Deixa eu construir o final aqui, queridos. Olhe para cá. Louvaste, calavaste, a Bíblia o identifica como jovem rico. Quando ele diz para Jesus não pergunta a ele: conheces a lei? Jesus pergunta: sabe a lei? Diga ao seu irmão: saber não é conhecer. Eu sei que o Japão fica na Ásia, mas eu nunca fui no Japão. Saber não é conhecer. Jesus pergunta, versículo de número 19: sabes a lei? Ele vai dizer: eu sei. Tudo isso eu tenho cumprido desde a minha juventude. Jesus olha para ele e diz: ainda te falta alguma coisa. Pega tudo que tu tem. Versículo 21. Repete comigo: vai. Está fraco, irmãos. Vai, vende, dá e vem. Mais uma vez: vai, vende, dá e vem. Parece que Jesus quer deixar ele pobre, né? Será que não seria interessante para Jesus, dentre os discípulos, uma vez que eles viviam da pesca, uma vez que eram homens simples, indoutos, será que não seria interessante para Jesus ter alguém abastado, alguém rico? Jesus está dizendo: olha, você pega tudo que você tem, dá aos pobres e vem. Jesus, irmãos, que oportunidade, irmãos. Ser chamado por Jesus, ser convidado, rapaz, ser convidado a lavar. Foi o meio nazareno que convidou. Não foi, com todo respeito, não foi reverendo Moura, não foi Pires, não foi, foi Jesus que convidou. Vem, segue-me. Queridos, eu fico imaginando, talvez Jesus pensou: tá aí o meu 12º, esse vai substituir Judas, vou preparado para uma grande obra. Mas ele pensou: se eu for, eu perco as propriedades terrenas. Olhe para cá, querido. Oh meu Deus, eu ouvi por um sábio pregador. Eu não tenho vergonha de dizer que ouço os sábios. Eu ouvi por um sábio pregador que a raiz do joio, ela é mais profunda que a do trigo. Por isso que quando você vai arrancar um joio, geralmente vem um trigo junto. Mas a raiz do joio é entrelaçada nas propriedades terrenas, é presa nas coisas da terra. Mas a raiz do trigo, ela é solta, ela é desprendida. Diz para o seu irmão: desapega, desapega. Eu quero ir na África. Eu vou deixar o meu cartão, porque eu vou lá na África contigo. É sonho meu, é desejo. Eu vi a tua luta aqui para arrancar. Nós já demos a contribuição, nós já contribuímos com o evento, mas eu vou te ajudar naquela obra. Que luta, irmãos. Final do ano está chegando. Vai ter pai e mãe que está aqui,
que é incapaz de pagar uma explicadora, uma orientadora para o filho, para melhorar a desenvoltura do colégio, mas vai pagar um smartphone de 2, 3 mil e vai passar um ano pagando R$300 por mês. Vai comprar o Zai da vida, vai se endividar por um ano, mas é incapaz de investir na obra missionária. Deixa eu encerrar minha participação aqui. Deixa eu te dizer um negócio. Quando aquele moço pesou, seu semblante caiu, e ele não desapegou, você nunca mais ouviu falar nele. Você nunca mais ouviu falar nele. Existem oportunidades que são únicas, são ímpar. Irmãos, eu, por graça e bondade, sou bombeiro militar no estado do Rio de Janeiro. Há 18 anos afastado da corporação por amor à obra. A minha última ocupação, ou ficha, como se fala aqui em São Paulo, na carteira, tem 12 anos, quando eu assumi o Ministério Siloé em Chama, emancipado pelo meu pastor Jurandir Marinho Teixeira, um dos da diretoria da SEADER, que é o estado do Rio de Janeiro, ligado à Convenção Geral, que é a CGADB. Ele me chamou no ano de 2009 e disse: Fábio, eu tenho visto a sua desenvoltura e o capricho da sua esposa em me ajudar. Estou lhe dando a congregação X, a partir de hoje você toca o teu barco. E Deus tem sustentado 12 anos. Minha esposa trabalhava numa empresa, chefiava há 20 anos a empresa, um salário merreca de 12 mil. Mas o crescimento da obra, muitas mulheres, se hoje tem 300 crentes, 250 crentes que se reúnem, pode botar 200 mulheres. Eu não tenho condições de ficar fazendo gabinete sozinho com mulher. Falei: filha, você tem que escolher, ou abandonamos a obra, ou tocamos o barco. Larga esse emprego e vem. Não foi fácil, mas tem 8 anos que ela está juntinha comigo. Comemos melhor, nos vestimos melhor, e depois de 18 anos casado, conseguimos fazer uma obra, uma reforma dentro de casa. Quem pode levantar a mão e adorar o nome do Senhor? Deixa eu encerrar isso aqui, queridos. Olhe para cá. Esse episódio aqui, para encerrar, ele aconteceu no ano 35, aproximadamente. No ano 70, no ano Vespasiano, um general romano, entra com ímpeto em Jerusalém, arrebenta com tudo. Quem era rico ficou pobre. Quem era pobre sem Deus ficou miserável. Jesus queria livrar ele desse negócio, porque a igreja está de pé até hoje. E eu, com todo carinho, eu quero entregar o microfone àquele direito, mas você pode se colocar de pé. A oração de cunho missionário. A oração de cunho missionário. Alá. Vespasiano entra em Jerusalém, arrebenta com tudo, pega as posses, a riqueza. Nesse contexto, vocês vão ouvir falar a respeito do pai de Bartimeu. Fica para o outro dia. Toma tudo, entrega ao general Tito, que com braço de ferro vai dominar o povo durante um período. Perseguição, luta e morte. Mas ainda que os discípulos não tivessem uma casa, embora tivesse, o que estava dentro deles. Missões é pelo sacrifício e não pelo benefício. Como aquele menino. Se tu veio aqui buscar promoção para o egocentrismo, não vai sair daqui. Mas se tu veio aqui hoje adorar o nome do Senhor e receber as instruções que vai emanar desse altar, te prepara para prosperar. 2020 ainda não acabou. Tem promessa para se cumprir na minha e na tua vida. Quem toma posse nessa hora? Agora, se faz necessário desapegar, desalojar, se é verdade, dá um brado, dá um glória, exalta, glorifica o nome.